Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Princiane de Física. Hoje a nossa aula vai ser sobre as cores. Então, a gente está fazendo o estudo aí de luzes, do espectro eletromagnético, e agora a gente vai estudar especificamente aquela faixa do visível, a faixa das cores. Então, o que é as cores fisicamente, cientificamente, como é que a gente interpreta isso daí? Para a gente entender esse fenômeno aí, nós vamos colocar aí uma situação, problema para a gente ilustrar. Então, a situação, problema que a gente vai estudar vai ser o céu. O céu tem a coloração azul. Mas por que o céu é azul? Alguém aí já deve ter parado para pensar sobre, né? Então, por que o céu é azul? O que faz dele ser azul? A resposta vai estar aí na luz e também no material que constitui. Então, o céu ele é uma camada de gases, né? Então, seria a nossa atmosfera. Então, o que tem nesses gases que fazem com que a gente enxergue a luz azul? Não poderia ser vermelho, amarelo, de outras cores? Poderia. Então, a primeira coisa aí são qual a composição da nossa atmosfera. Então, ainda tratando sobre a luz, a gente vai passar pelo conceito de transmissão seletiva. O que é uma transmissão seletiva? Um material, a partir do momento que ele é transparente, ele vai aí ter a sua luz transmitida, ele vai depender da fonte luminosa. Então, se eu tenho um material transparente e incido sobre ela uma luz azul, qual é a luz que vai chegar do outro lado? Aí a gente tem aqui a resposta. Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho um vidro azul, certo? Que seria a minha barreira ali. Então, minha barreira vai ser um vidro de cor azul. E aí eu incido vários tipos de fonte luminosa ali. Tem uma fonte luminosa vermelha, laranja, amarela, verde, azul, violeta. Qual é a que vai atravessar e qual é a que eu vou enxergar do outro lado? Eu vou enxergar a luz azul. Então, por exemplo, se eu quero pegar a luz no meu quarto e deixar ela azul, o que eu vou fazer? Eu vou pintar aquele vidrozinho da lâmpada. Então, a luz que vai ser transmitida para mim agora não vai ser mais branca ou amarela, ela vai ser azul ou qualquer outra cor que eu escolher ali. Então, dependendo do tom de azul que eu tenho nesse vidro azul, vai ser mais forte ou mais fraco o tom azulado que eu vou visualizar aí no final das luzes, certo? Aí você pode perguntar, professora, mas eu tenho vários tons de cores, eu não tenho só azul, preto e branco, eu tenho vários outros tons. Exatamente. Se, por exemplo, eu comprar uma impressora e usar os cartuchos coloridos, que tinta vai ter? Que coloração? Vou ter 3 cores de tinta: ciano, azul e amarelo. Que? Ciano, azul e amarelo? Sim. Aqui eu tenho o ciano, aqui eu tenho o azul e aqui do outro lado eu tenho o amarelo, certo? Por que eu tenho esses 3 tons de cores? Porque refletindo ali eu consigo misturar as cores e ter todas as outras tonalidades, como vocês podem ver nesse diagramazinho aí. Então eu posso imprimir uma imagem, etc., misturando essas cores, que são as cores que a gente chama de primárias, tá? Então as cores primárias elas vão servir para mostrar aí as outras cores. Essas cores primárias são exatamente a divisão de comprimento de onda entre as tonalidades de cores. Então, são os comprimentos de onda principais que a gente chama aí. Por isso que eles vão gerar aí todas as outras cores que a gente conhece. Então, aqui mais uma vez, tenho outra imagem aqui que demonstra isso. Que eu tenho aí ciano, azul e amarelo. Então, a mistura de todas as cores aqui ao centro vai ser o quê? A cor preta. Então, a mistura das 3 vai absorver todos os comprimentos de onda. Aí eu tenho a mistura do amarelo com o azul, que dá um verde, do vermelho com o ciano, do ciano com o azul, que vai dar o tom roxo, e por aí vai, ok? Lembrando que a ausência de todas elas são aí a cor que reflete todas as cores, que seria o branco, tá? Aqui então eu trago uma tabelinha muito interessante
para a gente entender o que o material absorve, o que ele reflete. Então, se ele vai absorver em certas frequências, então esse aqui tá, esse nosso diagrama ele está em frequência, então se ele vai absorver em certas frequências, ele vai refletir em outras. Então, se ele absorve aqui, por exemplo, o branco, se ele reflete, perdão, todas as cores, eu vou ver a cor branca. Então, se ele refletiu tudo isso aqui, o meu resultado visual vai ser branco. Então, se ele refletiu essa faixa aqui, ele vai ser verde. Tudo isso em frequência, tá? Azul, frequência aqui do amarelo, do ciano e por aí vai. Então, a gente costuma absorver, os objetos eles costumam absorver numa frequência, num comprimento de onda e refletir no seu comprimento de onda contrário, tá? Então, a gente tem aí essa relação visual. Agora, atomicamente falando, a gente tem esse esqueminha aqui. Então, o meu feixe incidente aqui vai ser o quê? Vai ser a luz que eu estou projetando. Então, se estou acendendo, por exemplo, uma luz branca, esse vai ser o meu feixe incidente em cima do material. Então, o material vai ser composto por átomos, ok? Esses átomos vão receber essa energia e vão refletir a energia restante. Então, essa energia é o que a gente chama de radiação espalhada, que está representada aqui por essas setinhas. Então, ela vai refletir, vai sobrar ou rejeitar. Então, se o átomo reflete uma energia, é essa energia que a gente vai visualizar, que a gente vai ver, ok? Aí a gente também tem o conceito de espalhamento, né? O quanto a radiação é capaz de se espalhar. Isso depende do comprimento de onda dela. Então, por exemplo, por que o pôr do sol não é vermelho? Ele é um tom de alaranjado. Porque a luz vermelha, ela vai se espalhar menos do que o laranja e o amarelo. Então, por exemplo, se eu estou ali no farol, sentado lá no farol, vou olhar, né? Ver quando é que ele vai abrir. O pare é a luz vermelha. Por que é vermelha? Porque ele vai espalhar menos. Então, se eu olhar em qualquer direção e ver um vermelho, eu vou ver exatamente aquela área que o vermelho está aceso. Por isso que o vermelho do farol do carro, das luzes de freio, por exemplo, são numa tonalidade vermelha, porque ela não se espalha, então ela não vai cegar a pessoa quando ela olhar. Então, por que o pôr do sol não é vermelho? É uma luz que se espalha menos, ok? Então, qual é a luz que se espalha mais? Considerando a distância entre a gente e o Sol, a que vai espalhar mais vai ser o tom de amarelo e de laranja. Então, se o vermelho espalha menos, o que isso quer dizer? Que a distância entre a gente e o Sol é grande. Então, a luz que vai chegar, vai ser espalhada até a gente, vai ser a tonalidade de laranja e amarelo. Então, por exemplo, quando eu estou ali no sinal de atenção, é algo que eu preciso visualizar rapidamente. Então, aquela luz se espalha. Então, de longe eu consigo ver algo amarelo. Vai ser a primeira coisa que os nossos olhos é capaz de registrar. Então, se eu estou numa paisagem, em algum lugar, e mesmo distante, tem algum objeto pequeno no tom amarelo, eu vou visualizar, porque essa luz se espalha com mais facilidade do que o vermelho, por exemplo, ou o verde, né, que seria ali o sinal de no trânsito de ir. Então, se é para ir, eu vou ter o verde, ele vai se espalhar bem, mas também não vai se espalhar tanto quanto o amarelo, que é a luz ali que mais vai se espalhar. Bom, por hoje, nossa questão aí do céu azul e das cores vai ficando por aqui. Sigam as orientações que eu passei aí na aula e também resolvam os exercícios, ok? Não se esqueçam de que mesmo em casa a gente tem que ter uma rotina de estudos e não deixem os materiais, os exercícios, etc. acumular. Um beijo e um abraço em cada um de vocês.